O culto a Mitra difundiu-se por todo o território do Império Romano, chegando a ser uma das religiões mais bem-sucedidas por quase 4 séculos seguidos. O mitraísmo, que entrou no Império Romano, era uma mistura da versão persa, de astrologia babilônica e de mistérios gregos. Criaram-se centenas de templos dedicados a esse novo Deus. Alguns historiadores dizem que todo o continente europeu e o Novo Mundo seriam hoje adeptos da fé mitraica, se o catolicismo não tivesse emergido. Com o advento do catolicismo, o mitraísmo foi desaparecendo e banido oficialmente em 391 d.C., data em que o imperador Teodósio proibiu todas as religiões diferentes do catolicismo. Mas o catolicismo não conquistou o mitraísmo. Pelo contrário, eles se uniram e alteraram apenas os nomes. Mais de 300 mil crianças foram abusadas por padres e pessoas ligadas à Igreja Católica da França nos últimos 70 anos. Philippe Killing. Vous devez payer. Vocês precisam pagar por todos esses crimes. Tous ces crimes. O presidente da associação que representa as vítimas de abusos sexuais se mostrou estarrecido pelo resultado de 2 anos e meio de investigações. A comissão independente, que ouviu milhares de vítimas e testemunhas, concluiu que 216 mil crianças sofreram abusos nas mãos de padres e clérigos da Igreja Católica, e isso só na França. Se levar em consideração funcionários terceirizados, como professores em escolas católicas, esse número sobe para 330 mil. Os abusos aconteceram entre 1950 e 2020. A comissão entregou aos promotores provas de 22 casos em que um processo criminal ainda poderia ser aberto. Segundo o relatório, a Igreja Católica resolveu fechar os olhos para o problema e não fez nada para combater os abusos. Em nota, o Vaticano disse que o Papa soube do escândalo com muito pesar quando se encontrou com bispos franceses dias atrás. Em junho deste ano, Francisco promoveu uma grande reforma no Código de Direito Canônico em que endurece as leis para pedófilos, abusadores e integrantes do clero que agem para cobertá-los. A Igreja Católica pegou para si muitas ideias e imagens. Do culto ao sol, por exemplo, veio a celebração do nascimento de Cristo no dia 25 de dezembro, o nascimento do sol. O 25 de dezembro é uma data em que já se faziam homenagens a deuses ligados ao sol. Portanto, o nascimento de Jesus é celebrado a partir do século IV, do Papa Júlio I, mais ou menos de Júlio I, por causa do Deus Sol, do Deus Mitra, e por causa das Saturnais do Império Romano. Portanto, havia o grande Deus Sol, com as Saturnais, era o Deus do Império Romano, defensor do Império Romano, Sol. Sabemos que não há evidências de que Jesus nasceu nessa data. O Natal, portanto, foi criado para substituir as comemorações em honra ao Deus Sol. Porém, percebemos que apenas os nomes foram substituídos. Jesus tornou-se o Deus Sol. E os costumes continuaram os mesmos. O pinheiro, por exemplo, era um símbolo do deus Tamuz. Na Babilônia já se usavam pinheiros em homenagem ao deus Sol Tamuz. No seu aniversário, era costume de as pessoas pegarem pinheiros, levá-los para dentro de suas casas e enfeitá-los como símbolo do renascimento dele. Hoje, milhões de pessoas nos lares, comércios e instituições religiosas ainda cultivam esse símbolo do Deus Sol. Os símbolos de adoração ao sol foram mais tarde absorvidos pelo governo também. Alguns autores, como o Dr. Stanley Montet, alegam que a estátua da liberdade é Semiramis, a deusa da Babilônia. O obelisco também está ligado ao culto solar, como este na Praça de São Pedro. Embora o obelisco seja considerado um monumento típico do Antigo Egito, já era costume de as religiões antigas erguerem um pilar em adoração ao Deus Sol. O obelisco é geralmente composto de 2 partes, corpo e pirâmide.
O corpo é às vezes decorado com as inscrições hieroglíficas dos lados, e a pirâmide simboliza os raios de sol. A justificativa que o catolicismo deu para manter o obelisco na Praça de São Pedro é que o monumento estaria simbolizando a vitória do catolicismo sobre o paganismo. No entanto, até os dias atuais, novos obeliscos têm sido curiosamente erguidos em frente ou sempre próximo a um templo ou catedral católica. As instituições que se ramificaram da Igreja Romana séculos depois também herdaram essas características semelhantes ao mitraísmo em seus ícones, ritos e sacramentos. Além do crucifixo e do obelisco, essas igrejas carregaram consigo a observância do Natal, da Páscoa, entre outros temas. Denominadas de igrejas protestantes, elas se consideram reformadas e alegam terem se separado da Igreja Romana. No entanto, não completaram sua separação.